que é minimamente invasivo, que não precisa, não tem a necessidade de fazer uma cirurgia enorme em um paciente para poder fazer um tratamento endovascular, cardiovascular, neurológico, ou nas extremidades ali do corpo. Então, não é necessário fazer a abertura de um tórax, de um crânio, nada específico para poder tratar uma patologia específica de uma pessoa. Por exemplo, a gente temos estenose, que a gente vai ver nas nossas aulas, que são obstruções ali, que acontecem em algumas artérias. Então, a gente consegue desobstruir, a gente consegue arrumar aquele canal com a passagem do fluxo sanguíneo correr ali o mais correto possível. Eu acho que tem um microfone ligado. Obrigado. E aí na hemodinâmica, a gente também tem uns contraindicações ali para determinados pacientes, por exemplo. Mesmo que seja um exame 100% ali eficaz, seguro, um dos melhores para poder tanto avaliar, diagnosticar e também usar de forma terapêutica, onde a gente vai conseguir tratar ao mesmo tempo, em tempo real, a gente temos contraindicações desse tipo de exame para alguns pacientes. A gente vai ver também ao longo das nossas aulas que nem todas as patologias a gente consegue tratar com esse tipo de exame. Tem, por exemplo, patologias que a gente consegue tratar ali se tiver no início, já outros a gente não consegue tratar. E tem outros, professor, mas por que então tem que fazer uma abertura de crânio num paciente para poder fazer um tratamento de um AVC, por exemplo, AVC hemorrágico? Vai depender do grau que aquele AVC se encontra. Então, quando aquele AVC ele estiver bem avançado, a gente já não consegue tratar mais com hemodinâmica, mas se tiver ali no início, ali tiver provavelmente começando um AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, principalmente o hemorrágico. O isquêmico ainda a gente consegue tratar ali, dependendo da gravidade também. Só que assim, o hemorrágico ele é bem mais difícil, mas não quer dizer que a hemodinâmica ela é primordial ali quando a gente vai tratar, por exemplo, um AVC hemorrágico. E a gente vai ver isso ao longo das nossas aulas. Então, para começar sobre a história da hemodinâmica, a gente temos esses dois principais aí, Edward e Orton, que eles foram fundamental, que após a descoberta ali dos raios-x por Röntgen, em 1985, esses dois aí, eles ficaram interessados pela descoberta dos raios-x. E é o que eles fez? Eles pegaram aqueles raios-x, começaram a estudar também, um ano depois que foi descoberto o raio-x, eles passaram a tentar se aprofundar ali em alguns exames específicos. Para quê? Para poder fazer estudo de diversas patologias ali mais aprofundada, por exemplo, em artérias. Então, eles pegaram e fizeram a primeira angiografia, que foram eles os criadores desse exame, que a gente vai ver também o porquê qual a importância da angiografia na hemodinâmica. A hemodinâmica é o nome daquela sala. Já a angiografia é um exame que é realizado dentro da hemodinâmica. A gente vai ver isso tudo certinho, que existem outros métodos, técnicas, métodos que a gente vai utilizar dentro da hemodinâmica. Nessa imagem aqui à direita, que tem dessa mão cheia de veia e artérias, isso é uma mão amputada. O que eles dois fizeram? Como eles queriam se aprofundar com a utilização dos raios-x, eles pegaram diversas substâncias ali opacas. O que seriam essas substâncias opacas? Eles misturaram diversas coisas ali para fazer com que a radiação não passe daquela opacidade ali daquela substância e causa um brilho ali na imagem, uma nitidez, uma qualidade melhor para poder ver como é que é dentro de uma mão de uma pessoa, se dá para ver algum tipo de obstrução, perfuração, rompimento, alguma coisa específica ali dentro de uma artéria, sem precisar abrir aquela mão. E aí eles utilizaram essa mão amputada como uma cobaia e eles passaram a injetar essas substâncias. E eles foram considerados criadores da angiografia. Com isso, no mesmo ano, esse rapaz aqui, deixa eu ver se não está aparecendo, eu acho que eu esqueci de pôr ele, Norman. O Norman, ele também foi essencial, porque ele
ele viu que estava sendo utilizado ali. Ah, tá aqui, perdão. Eu no segundo slide. O Norman ali, ele pegava, ele ficou interessado por essas substâncias ali opacas que causava aquele brilho, aquela clareza toda ali dentro de um raio-x. Então, o que ele fez? Ele passou a fazer, ele era um médico, ele passou a fazer a utilização dessas substâncias de forma gasosa em alguns pacientes dele. O paciente ali estava sem anestesia, sem nada, ele pegava, simplesmente colocava aquelas substâncias ali na boca do paciente e realizava imagens radiográficas para poder ter um resultado ali específico. Logo depois, ele passou a tentar usar outros métodos, como fazer a aplicação de injeções dessas substâncias radiopacas ali no sistema vascular, onde ele ia conseguir ver toda a anatomia do paciente ali de forma detalhada e nítida do paciente ali, sem precisar abrir o paciente. Então, o que ele tentou fazer, o Norman tentou fazer foi melhorar a qualidade dessas substâncias. Então, ele começou aquela teoria ali dos meios de contraste. Lá na matéria de exames contrastados, eu não sei se vai ser eu que vou aplicar para vocês, mas os meios de contraste eles vão ser fundamentais também em diversos exames. Na hemodinâmica é essencial, mas em algumas outras áreas ela vai ser primordial, ela vai ser ali muito essencial mesmo para poder realizar certos tipos de exame. E aí, com o passar do tempo, já em 1990, 4 anos depois, George Berk, ele continuou ali com os estudos de Morton e passou a utilizar o bário. É onde vai entrar um dos primeiros meios de contrastes ali, que é um dos principais meios de contraste, que a gente temos o iodo e temos o sulfato de bário, ou bário, como vocês preferirem chamar. O bário, ele é uma substância ali bem semelhante ao giz, é um pó branco muito semelhante ao giz. Ele não pode ser diluído na água, porque ele não se dilui na água, então ele existe algumas restrições para poder realizar exames contrastados com ele. Então, não é qualquer tipo de exame que dá para realizar com sulfato de bário. A gente vai ver também, eu vou passar aqui um breve resumo depois sobre ele, para vocês entenderem o porquê que ele não pode ser utilizado em todos os exames contrastados. Ah, mas professor, se caso o paciente ele tiver alergia a outro meio de contraste, por exemplo, o iodo, que é um dos principais também meios de contraste, se caso o paciente não for alérgico a iodo, posso utilizar o bário? Depende do exame. O bário ele é muito usado para poder fazer exames contrastados ali, onde se trata do sistema digestório. Então, fora dessa área, o bário ele se torna muito perigoso para realizar exames contrastados. Então, ele é fundamental ali, sistema digestório, esôfago, estômago, duodeno, jejum, ilho, reto, intestino grosso, intestino delgado, toda essa região a gente consegue utilizar o sulfato de bário. A gente consegue colocar ele em duas consistências diferentes, seja ela ali numa forma de mingau ou numa forma mais pastosa, onde ela fica um pouco mais sólida. Cada uma vai ter sua finalidade específica ali para poder realizar certo tipo de exame. Então, não é, como eu falei, não é qualquer exame que eu possa utilizar o sulfato de bário. E também não é qualquer exame que eu possa utilizar o iodo. No, e voltando sobre Beck, ele passou a utilizar o sulfato de bário e começou a injetar essa substância ali nas cavidades gástricas do paciente. Então, ele, naquele tempo ali, tinha um método ali mais eficaz, mais seguro, que era conhecido como um método de Heider, que esse segundo. Aqui é porque eu não consigo colocar canetinha, não consigo marcar para vocês, mas eu acredito que vocês estão conseguindo ver. Método de Heider, até dar um zoom. Então, ele era um dos métodos mais seguros ali naquele tempo, naquela época. Então, ele passou a fazer a utilização do sulfato de bário para poder fazer o estudo ali do sistema gastrointestinal dos pacientes. E ele foi ali um dos principais a colocar o sulfato de bário como um dos principais meios de contraste utilizado até hoje.
Tanto é que o sulfato de bário, mesmo lá em 1990, ele é utilizado até hoje. Não é todos os exames, é alguns exames específicos. E o criador do método de Heider, que é Hermann Heider, ele, no mesmo ano, ele passou a fazer a utilização das refeições radiopacas, que era feito por Beck's ali, que começou a fazer a utilização do sulfato de bário. Então, ele fazia a mistura ali dessas refeições opaca com suspensão de subnitrato de bismuto, eu acho que esse é o nome, e que é usada ali até hoje ali em farmácia para poder tratar doenças ali gastrointestinais, como úlcera, como outras patologias relacionadas ao sistema digestório. Então, ele conseguia misturar essas duas substâncias até fazer a saída. Então, todo meio de contraste, mesmo quando ele entra dentro do corpo do paciente, ele precisa ser eliminado de alguma forma. Então, ele pode ser eliminado através do suor, pode ser eliminado através do vômito, pode ser eliminado através da urina ou através das fezes. No caso do sulfato de bário, ele é eliminado pelas fezes. No caso do iodo, a gente consegue eliminar através do suor e através da urina. Quando o paciente não consegue, por exemplo, ter alguma patologia ali específica, que não consegue passar o sulfato de bário até o reto, até a saída, ele vai voltar. Então, quando, por exemplo, lá nos exames contrastados, vocês vão ver algumas doenças específicas que é para poder fazer o estudo do estômago, onde tem um acúmulo de massa tão grande que você não consegue mais se alimentar direito devido àquela massa. Então, coisas ali, por exemplo, que o estômago não consegue quebrar, ele vai se acumulando, acumulando, e vai se formar uma massa ali dentro e vai precisar fazer uma cirurgia específica. Então, é necessário fazer a utilização de um meio de contraste ali que seja ali mais, ter um fluido melhor para poder passar e conseguir ver com todo o detalhe. Ah, professor, mas eu consigo, então, utilizar o iodo no lugar do sulfato de bário? Consigo. Tanto é que o iodo, se mesmo que o paciente ele não consiga fazer a ingestão, engolir o sulfato de bário, que ele é feito, administrado através via oral, eu posso fazer a aplicação do contraste iodado. Então, a gente vai ver que existe dois meios de contraste iodado. Tem o iônico e não iônico. E aí, parei aqui, Heider. E o Heider, ele passou a melhorar as técnicas ali com as técnicas de exames contrastados, com a utilização do sulfato de bário, e ele que foi ali o criador do exame EED, que é esôfago, estômago e duodeno. Lá na matéria de exames contrastados, vocês vão ver que todos esses exames ali são essenciais para determinada tipo de patologia. Hoje em dia, a gente utiliza mais a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, mas nem todos os estabelecimentos têm equipamentos tão sofisticados como a ressonância e a tomografia, e acaba utilizando o método mais tradicional, fazer através de raio-x, tomadas radiográficas, radiografia piloto, que são etapas ali dos raios-x que a gente vai trabalhar com ao longo do tempo. O exame EED, ele também é conhecido ali como um raio-x contrastado, que vai servir para avaliar tanto o funcionamento ali, como a anatomia do sistema digestório. Teodoro, Kurt Teodoro, foi outra pessoa ali muito importante, onde ele passou a fazer o estudo do colo e do intestino grosso, com a utilização também do sulfato de bário. Então, ele pegava aquela mesma substância que foi utilizada por Heider e utilizada por Beck, e passou a introduzir no paciente. A gente vai entender nos exames contrastados também o porquê, dependendo do exame, por que é feito forma de administração diferente. Por exemplo, enema opaco. Foi o Teodoro que criou esse exame. Foi graças a ele que a gente temos o exame de enema opaco hoje em dia, que é um exame ali específico para poder avaliar o funcionamento e anatomia do intestino grosso e do reto. E ele é introduzido via retal. Então,
quando se trata ali, por exemplo, de uma região que não precisa passar por todo aquele trajeto, a gente vai introduzir ele de uma forma que seja mais rápida para o paciente, para poder realizar o exame com mais rapidez, para ter um resultado até melhor, porque não tem necessidade, por exemplo, no exame de enema opaco, a gente não tem necessidade de fazer de dar ao paciente um sulfato de bário para ele poder engolir aquele sulfato de bário, esperar ele descer pelo esôfago, chegar no estômago, passar pelo jejum, ilho e chegar lá no intestino grosso. Então, faz a administração via retal. Caso quisesse avaliar, por exemplo, o esôfago, a gente faria a aplicação, a administração do paciente, a administração do meio de contraste de outra forma, que no caso seria via oral. Mirham também foi outro colaborador ali, muito importante nos exames contrastados. O que acontece? Ele passou a utilizar as técnicas ali com a utilização de meios de contraste em cadáveres. Então, professor, mas como é que ele vai fazer a aplicação do meio de contraste em um cadáver, sendo que o cadáver ele não vai ter um funcionamento dos órgãos? Ele pegava ali equipamentos de sobrevida, onde ele conseguia gerar uma pressão no corpo do paciente para poder correr aquele meio de contraste ali em determinadas regiões. Só que, ao invés dele utilizar no sistema gastrointestinal, ele utilizava nas artérias. Então, ele passou a utilizar contrastes ali diferentes. Ele já não utilizava mais o sulfato de bário, ele passou a utilizar o iodo, que é um dos principais meios de contraste que a gente temos hoje em dia. Tanto é que é o mais utilizado hoje em dia. Vocês vão ver tanto em clínica veterinária, clínica de tomografia, ressonância e outras. Vocês não vão ver em medicina nuclear, porque medicina nuclear a gente utiliza radiofármacos e não meios de contraste. São bem parecidos a funcionalidade deles, mas eles são coisas totalmente diferentes. Mas eu não vou me aprofundar muito em radiofármacos, senão vai ficar meio confuso na cabeça de vocês. Então, Kassambia, ele, em 1907, ele também criou um livro ali para poder deixar tudo anotado. Eu não lembro se eu tenho esse livro, mas se eu tiver ele em PDF, eu vou ver se eu consigo mandar para vocês, que é até interessante vocês ver como era feito os experimentos dele, tudo certinho, anotações deles ali, que é muito interessante. Então, é fundamental, principalmente para quem quer entrar na área da hemodinâmica. Já em 1909, Nemerov, ele usou técnicas de contraste ali nas cavidades uterinas, ali na região reprodutora, tanto masculina como feminina. Então, ele foi o criador ali dos exames de esterossalpingografia, que é um exame muito importante também, que a gente vai ver também na matéria de exames contrastados, que cada região, cada órgão específico, ele vai ter um exame ali diferente. Então, a gente tem colangiografia retrógrada endoscópica, urografia excretora, método da correntinha e diversos outros exames contrastados. Enema opaco é um deles também. Então, todos eles entram dentro ali da matéria de exames contrastados. E, para finalizar, Rabinov, Werber e Kickley, esses três eles foram importantes, onde eles se juntaram ali para fazer experimentos, introduzindo ali meios de contraste nas glândulas salivares. Porque existe algum tipo de patologia onde o paciente não consegue produzir saliva ou ele produz saliva demais. Então, criou o primeiro exame de cialografia, também um exame contrastado muito importante. A gente vai ver também na matéria de exames contrastados que é essencial. Aí vocês perguntam, professor, mas o que esses exames têm a ver com a matéria? O porquê que você está falando desses exames de contraste? Porque na hemodinâmica, a gente utiliza de forma diferente esses contrastes. A gente não vai colocar exatamente ali no rins, no fígado, no baço,
no sistema reprodutor, no sistema excretor, no sistema gástrico-intestinal. Então, vai ter lugares específicos onde a gente vai fazer a aplicação desse meio de contraste. Então, é fundamental a gente entender como é que a hemodinâmica surgiu. Graças a esses estudiosos, nós chegou no exame de hemodinâmica que temos hoje, que é considerado o exame mais seguro dentro da área da radiologia. Ah, professor, mas quer dizer que ele é seguro para o paciente e para o radiologista, para o profissional que vai estar ali presente? Não. O profissional que vai estar ali presente, a gente vai ver que temos o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o radiologista, seja técnico ou tecnólogo, onde cada um vai ter suas funções específicas. A quantidade de radiação que recebe ali é alta, mas não para o técnico em radiologia ou o tecnólogo. É mais para os profissionais ali da medicina, ou vai ser o cardiologista, neurologista, vai depender muito do tipo de exame que vai ser realizado. Então, vai ser pior para eles, mas para a gente vai ficar mais protegido do que eles, mas a quantidade de radiação ainda assim é um pouco alta, comparada, por exemplo, à radiologia odontológica, que não se recebe tanta radiação, a quantidade de radiação é muito baixa, ressonância magnética, mesmo não utilizando, mesmo não recebendo dosagens de radiação ionizante, é uma das áreas mais perigosas que tem devido ao campo magnético ali presente. Então, na matéria de ressonância magnética, vocês vão entender também o porquê que é uma das áreas assim, mais perigosas que tem, mas não quer dizer que, que é ruim de trabalhar na ressonância. Quem entra na ressonância não quer sair. Esse é o fato, porque é uma área muito valorizada também. É uma das áreas assim que é mais difícil de conseguir emprego na ressonância. Quem entra não quer sair de jeito nenhum. Prefere trabalhar mais anos do que sair e se aposentar. Então, não é impossível conseguir uma vaga na ressonância magnética. É possível, só que é um pouco mais difícil do que as demais. Alguém tem alguma dúvida até esse ponto? Só para mim saber, para mim poder prosseguir? Tá tranquilo, né? E aí, os exames, esses exames ali, a gente vai ver o quanto que ele é fundamental também na hemodinâmica, principalmente alguns ali quando se trata ali de veias, artérias ali, coisas específicas ali que a gente estuda na hemodinâmica, principalmente doenças ali cardiovascular. Então, a hemodinâmica ela é muito focada nessa região. Então, a gente vai utilizar meio de contraste na hemodinâmica a todo momento. Mas o porquê, professor, a gente vai utilizar meio de contraste na hemodinâmica? Alguém aqui sabe me dizer o que é um meio de contraste? Alguém tem uma ideia do que seja? Isso, correto, é isso mesmo. Ele vai trazer uma nitidez melhor para a gente ali no exame, seja no raio-x, na tomografia, na ressonância, na hemodinâmica, na radiologia veterinária, ou qualquer outro exame ali, qualquer outro ramo que utilize meio de contraste. Na tomografia, a gente vai ver que tem diversos exames com nome diferente que utiliza meio de contraste. Na hemodinâmica, nem tanto. A diferença ali muda, é bem pouca. A quantidade de, de exames, de procedimentos, de técnicas ali são, assim, dá para contar no dedo a quantidade. Já em tomografia e ressonância já é um pouco mais complicado. A hemodinâmica, ela ali é uma especialidade médica, onde vai utilizar a combinação de técnicas ali específicas, por exemplo, técnicas minimamente invasivas, meios de contraste, a utilização de raio-x, fluoroscopia e cateterismo. Mas para que serve tudo isso junto? A gente vai conseguir ver um paciente, o paciente apresentou um certo sintoma.
Então, a gente está com suspeito que o paciente ele pode ter um aneurisma, pode ter uma trombose, ele pode ter alguma coisa ali específica, vai depender muito da patologia do paciente. E aí, o que, que a gente consegue fazer com a hemodinâmica? Dentro da sala de hemodinâmica, a gente vai preparar o paciente, tudo certinho, bonitinho, e vai começar a fazer o procedimento. A gente vai conseguir avaliar, vai conseguir diagnosticar e vai também conseguir tratar aquela doença. A gente consegue fazer tudo em tempo real. Ah, mas por que, por exemplo, a fluoroscopia? Por que vai utilizar? Porque a fluoroscopia ela vai nos proporcionar uma imagem em tempo real. O raio-x ele vai proporcionar radiação ali específica para a gente utilizar o equipamento de fluoroscopia e obter uma imagem em tempo real, porque a gente sabe que só o raio-x ele vai obter ali uma imagem e não em tempo real, mas ela é uma imagem gravada. E aí, com os equipamentos certos de fluoroscopia, a gente vai conseguir fazer todo aquele tratamento, a gente consegue ver o trajeto, consegue ver fluxo sanguíneo, consegue ver obstruções, consegue ver diversas coisas dentro da hemodinâmica. Então, a gente consegue tratar ao mesmo tempo. Claro que existe algumas, como eu falei, algumas patologias que a gente não consegue tratar dentro da hemodinâmica, mas a maioria, sim, a gente consegue. É, se vocês quiserem anotar, vai ficar até interessante também, porque eu vou cobrar em prova isso. Hemodinâmica é uma especialidade médica que utiliza técnicas minimamente invasivas. Utiliza-se catéteres, e meios de contraste para diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares, neurológicas. Professor, repete aí, por favor. Opa, Diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares, neurológicas e vasculares periféricas. Conseguiram anotar? Qualquer coisa, pode mandar um joinha que eu vejo que todo mundo conseguiu anotar, né? Então, a hemodinâmica também, ela nos permite ali a visualizar e intervir ali diretamente. A gente consegue controlar o fluxo sanguíneo e conseguimos também tratar esse fluxo. Ah, mas o paciente ele está sofrendo de uma hipertensão, o paciente está sofrendo de um ataque cardíaco. A gente consegue controlar aquele fluxo, consegue controlar o batimento? Consegue. É bem tranquilo. Para quando a gente é capacitado para aquilo, se torna uma rotina tão simples e fácil da gente entender, compreender tudo certinho, bonitinho, que se torna a coisa mais normal do mundo para a gente. É igual você trabalhar, por exemplo, trabalhar na radiologia forense, onde você vai lidar com cadáveres. Ah, eu tenho medo de cadáveres. Não, a questão é você começar. Você começou, você pega experiência, você leva aqui dali numa boa.
eu já trabalhei tanto na radiologia forense, na ressonância, tomografia, odontológica, veterinária, humana, e, tipo, todas elas no começo é muito estranho, mas você vai pegando ali uma como é que eu vou falar? Você vai pegando ali o jeito, vai gostando, pegando o gosto pela coisa, aquilo se torna a coisa mais comum do dia a dia. Principalmente para quem tem medo de cadáver, não quero trabalhar em necrotério, fazendo raio-x de cadáver, porque eu tenho medo. Cara, é uma das melhores, na minha opinião, uma das melhores áreas que tem, porque ele, ninguém vai encher seu saco, ninguém vai ficar te julgando, te criticando, nem nada do tipo. Porque nas outras áreas, tem a radiologia veterinária, que é bem de boa também, bem tranquila, é uma das minhas preferidas também. Mas outras áreas, o radiologista, seja técnico, tecnólogo, eles vão sempre ter uma intriga ali com algum médico, algum enfermeiro. Vai depender muito ali do estabelecimento. Não é todos, é claro, não é todos. Existem alguns. E aí, voltando para o assunto, como eu falei, a hemodinâmica ela vai permitir com que a gente controle aquele fluxo sanguíneo e também conseguir tratar aquele fluxo sanguíneo. Ah, professor, mas como assim tratar um fluxo sanguíneo? A gente vai passar a gente vai ver que na hemodinâmica ela tem uns métodos ali seguros ali para poder tratar diversos tipos de patologia, que não necessite ali, como eu falei, de uma cirurgia enorme, onde seja necessário fazer a abertura do paciente ali para, por exemplo, o paciente está sofrendo ali de um ataque cardíaco, o que a gente faz? Vai abrir o paciente para controlar? Não, não tem necessidade. Com a hemodinâmica a gente consegue fazer o tratamento, a não ser que tenha alguma coisa a mais que precisa de extrema urgência fazer a abertura do tórax do paciente para poder tratar aquela doença. Então, existem contraindicações, mesmo sendo um dos métodos mais seguros, um dos exames mais seguros da radiologia, existem contraindicações. Todo exame tem uma contraindicação, mas dificilmente acontece erros na hemodinâmica. É muito difícil acontecer algum erro. Então, ela é uma das primordiais, uma das melhores que tem ali em relação a tratar, diagnosticar e avaliar. Outra coisa, é muito difícil um exame de hemodinâmica causar um falso positivo ou um falso negativo. É muito difícil isso acontecer. Então, é por isso que é considerado uma das melhores exames de imagem que temos até hoje. Aí dentro de uma sala de hemodinâmica, ela é assim. A gente vai conhecer bem os equipamentos também da hemodinâmica. Dentro da sala de hemodinâmica, a gente vai ter o médico, que no caso na minha cialista, eu não sei pronunciar esse nome, eu sempre embolo todinho. Mas esse profissional, ele vai ser um médico ali especializado para determinada área específica. Seja cardiologista, seja neurologista, vai depender muito do tipo de tratamento que está sendo feito naquele paciente. Enfermeiro, ele vai ser ali o responsável ali pelo suporte do paciente, onde vai fazer todo o procedimento dos sinais vitais, preparar o paciente dos medicamentos até finalizar o exame. Então, é necessário que tenha todos os profissionais presentes na sala. Ah, professor, mas o enfermeiro, ele faltou, o médico disse que pode fazer, ele vai estar sozinho. Cara, eu falo por mim, mas se você vê que o médico, por exemplo, não consegue fazer um exame desse, por exemplo, sozinho, é bom nem você tentar. Por quê? Porque qualquer erro que der pode jogar para alguém. E esse alguém sempre vai ser para o técnico em radiologia ou tecnólogo. Vai depender muito. Não estou falando, como eu te disse para vocês, não é todos os estabelecimentos que funcionam assim, que vai chegar em você, vai te julgar, vai colocar a culpa em você. Não. Mas sempre, assim, a maioria das vezes vai acabar sobrando para o técnico ou tecnólogo em radiologia. A maioria dos casos. Então, o técnico de enfermagem ele vai auxiliar no preparo da sala e manipulação de materiais, enquanto o técnico ou tecnólogo em radiologia ele vai ser responsável ali por monitorar o arco cirúrgico. O médico cardiologista ou o neurologista ele pode
controlar o equipamento de hemodinâmica? Pode. Ele vai controlar o catéter, ele vai controlar essa mesa, que é chamada de mesa flutuante. Essa mesa aí, ela suporta uma quantidade de quilos ali bem alto, comparada ali, por exemplo, com a tomografia. Tem algumas mesas de tomografia que ela não suporta a mesma quantidade de peso igual uma de hemodinâmica. A gente vai ver também entender como é que funciona esse equipamento. Eu vou ver se eu consigo trazer também um simulador de hemodinâmica para vocês com um exame ali específico para vocês ver como é que vocês colocar em prática também, porque é muito interessante também vocês fazer isso. Principalmente simulador de ressonância magnética. Para quem tiver, para quem tem exame ali, por exemplo, gravado em um CD, em um pendrive, em alguma coisa, pega aquele exame ali e joga dentro de um simulador, ele é bem facinho de baixar, simulador de ressonância ou tomografia, para vocês aprender ali a estudar de forma anatômica ali, estudar tudo é, baseado naquele tipo de exame, principalmente ultrassom. Para quem quer entrar na área de ultrassonografia, também é muito interessante. Então, mesmo que vocês vejam na prática, mesmo que vocês dominem a matéria, o software é um dos piores ali para se trabalhar, porque nem todos os equipamentos têm o mesmo software. Então, você sabendo ter a base de um, você já vai entender bem assim um pouco o outro. Então, existem vários softwares aí diferentes que vocês podem estar baixando também, podem estar estudando por eles, principalmente questão de anatomia. Você vê ali uma certa patologia, identificar um órgão, tudo isso é interessante vocês fazer também. Voltando sobre o técnico ou tecnólogo em radiologia, ele vai ser responsável por monitorar o arco C, ele vai garantir as imagens em tempo real, então quando o médico ali, ele falar para disparar o raio-x, ele vai disparar. Ele vai gerenciar também a proteção, tanto do paciente, quanto do médico e dos outros profissionais ali presentes dentro daquela sala de hemodinâmica. Ah, professor, mas o médico não está lá. O enfermeiro está ali para auxiliar o médico. Ele consegue fazer o exame? Consegue, mas se está faltando médico, se está faltando enfermeiro, se está faltando técnico, o recomendado é todo mundo ficar quietinho até estar todo mundo presente ali naquele ambiente de trabalho para poder realizar o exame. Por quê? Nós, técnicos e tecnólogos em radiologia, a gente aprende, a gente estuda para poder trabalhar com a radiação, manipular a radiação, mexer no equipamento desse ali de forma mais eficaz, de forma mais segura, sem ultrapassar as dosagens de radiação e sem e procurar meios ali de utilizar a radiação da melhor forma possível. O médico, o neurologista, cardiologista, seja lá qual for, ele vai ser responsável, ele vai ser especializado para poder levar o cateter. Então, ele conhece ali a anatomia, ele vai saber o que ele vai estar fazendo, vai estar manipulando. Se o enfermeiro estiver ali para ajudar ele a manipular o cateter, por exemplo, ele pode ajudar, mas ele não pode fazer o que o médico faz. E se, não, o médico ele vai atrasar 5 minutos, não pode fazendo enquanto o médico chega. Não, esquece, espera o médico chegar. Quando ele chegar, vocês começam o exame. Sem estar o médico responsável ali, de forma alguma deve realizar um procedimento, seja para qualquer área da radiologia que for. Então, se vocês, por exemplo, for fazer um exame, principalmente contrastado, e der alguma coisa errada, o paciente tem alergia, o paciente ele não dá conta, o enfermeiro está se sentindo muito confiante, ele diz que dá conta de fazer o exame sem o médico responsável, não faz. Espera, tá todo mundo ali, toda a equipe certinha, e aí começa a fazer o exame. Meios de contraste. Aqui entra uma das principais ferramentas desse exame de hemodinâmica. Elas são substâncias ali opacas, que têm a capacidade ali de absorver o raio-x. Então, o que acontece? A gente vai fazer a administração, por exemplo, de um meio de contraste ali, vamos supor, o contraste iodado. Esse contraste ele vai correr na corrente sanguínea e vai fazer todo aquele trajeto.
Quando a gente faz o disparo do raio-x, o que acontece ali? A radiação ela não vai conseguir passar do meio de contraste por ser um material mais denso e devido ao meio de contraste absorver aquela radiação. Então, quando a gente pega um exame de uma radiografia, uma tomografia, seja lá qual for o exame que foi feito com o contraste, a gente vai perceber que tem aquela imagem ali mais densa, aquela imagem mais esbranquiçada, porque a radiação não conseguiu chegar ali. Aquelas áreas mais escuras são onde a radiação conseguiu chegar com mais facilidade. Então, a gente trabalha ali com aquela escala de cinzas, onde a gente vai ver várias escalas de cinza, não branco ou preto, mas a escala de cinza. E aí dá aquele aspecto de branco, onde foi a radiação não conseguiu chegar no filme radiográfico e iluminar aquela região. O meio de contraste ele vai absorver, causar aquela imagem hiperdensa na radiografia e dependendo da região que for, a radiação ela não vai conseguir passar daquele meio de contraste, porque o meio de contraste ele é feito para aquilo, para absorver o raio-x e impedir com que aquele meio de contraste passe, ou com que aquela radiação passe. E aí ele vai ser introduzido no corpo de diversas formas. Então, existem várias formas de aplicar na hemodinâmica. Em outros exames, existe assim, mais específico. Na hemodinâmica também, a gente vai ver que as duas principais formas de administração na hemodinâmica é via radial, que é ali perto do punho, e via ali na femoral, onde é bem próximo à virilha. Próximo à virilha, porque é melhor do que via radial, mesmo sendo numa região próxima do cérebro. Ah, quero fazer ali um exame de angioplastia, quero fazer um método de angioplastia lá no cérebro do paciente, na parte neurológica. Por que que eu não aplico diretamente lá? Porque lá é mais difícil de fazer a administração de um catéter. Então, a gente temos duas opções, via radial, mesmo que fique mais perto, ela não é melhor do que a via femoral, que é um vaso mais calibroso, é um vaso melhor de manipular o catéter, que a gente vai ver como é que funciona o cateterismo na, nos exames. Mas eu não vou falar isso agora, porque senão vai ficar bem confuso, e aí, tipo, a gente vai entender tudo etapa por etapa até chegar nos exames, nos tratamentos, nos diagnósticos, tudo isso bonitinho para ficar o mais claro possível na cabeça de vocês. E aí, como vocês falaram, os meios de contraste ele vai melhorar aquela imagem radiográfica, ela vai trazer mais nitidez, mais qualidade, a gente vai conseguir obter uma imagem ali bem detalhada mesmo. Então a gente vai conseguir ver funcionamento de órgãos na hemodinâmica, ou na tomografia, ou na ressonância. No caso dos raios-x, a gente vai conseguir ver bem a anatomia. Nos exames contrastados, por exemplo, utilizando apenas raio-x, a gente vai conseguir acompanhar a passagem do meio de contraste, mas a gente não consegue acompanhar em tempo real, igual na hemodinâmica, porque ali são tomadas radiográficas, na hemodinâmica o tempo todo. Professor, mas na hemodinâmica a gente utiliza que tipo de radiação, qual tipo de ampola? Tanto na tomografia, como na hemodinâmica, como nos raios-x convencional, a gente utiliza é, radiação X. Não vai ter essa diferença. Ah, utiliza radiação gama, utiliza radiação beta, alfa ou X, ou não ionizante. Não. A gente vai utilizar radiação X o tempo todo. A diferença de uma ampola para outra é a resistência. O formato dela é a mesma coisa. O que muda é só a resistência. Por exemplo, no raio-x convencional, a gente temos aquela ampola que funciona ali normalmente, você já deve ter ouvido falar sobre o funcionamento dela, que vai ter o cátodo, o anodo bonitinho, vai girar, se chocar e causar radiação. No caso da tomografia, é a mesma coisa. O que que muda é porque a ampola só é mais resistente. Por quê? Porque na tomografia ela precisa girar muito mais, ela precisa obter muito mais radiação para poder fazer vários cortes de imagem. Já na hemodinâmica, a gente utiliza a mesma ampola de raio-x. Qual a diferença, então, dela para a tomografia e para o raio-x convencional? Porque na hemodinâmica, a gente utiliza
ela de forma pulsada ou forma contínua. Mas para que serve isso? Para a gente conseguir obter as imagens em tempo reais, sem ter aquele delay, sem ter aquelas paradas. É tipo como se tivesse feito uma fotografia várias vezes, aí ficou passando rápido, aí ficou aquele delay, aquela paradazinha, e aí a gente não é isso que a gente quer uma imagem em tempo real. Estou mexendo o catéter para a direita, eu estou vendo ao mesmo tempo que eu estou mexendo, o catéter está mexendo, então você consegue obter a imagem em tempo real devido à ampola funcionar ali de forma contínua ou de forma pulsada. E aí os meios de contraste, eles entram ali para poder mapear toda aquela região, onde a gente vai conseguir ver toda a anatomia, a gente vai conseguir ver todo o funcionamento. Se tiver obstrução, a gente vai conseguir ver? Vai, seja um pequeno vaso, seja um grande vaso. Então, vai depender muito. A gente consegue ver estreitamento? Consegue. A gente consegue ver é, alguma outra coisa que não seja nada relacionado a alguma doença de estreitamento, obstrução, alguma coisa? Consegue. A gente vai conseguir, por exemplo, ver o fluxo sanguíneo, onde algumas válvulas elas precisam funcionar para não acontecer um refluxo sanguíneo. E aí a gente, dentro do exame de hemodinâmica, a gente vai conseguir ver que aquele fluxo, tipo, não tem nenhuma veia entupida, não tem nenhuma veia ali obstruída, não tem nenhuma veia ali com rompimento. Então, o que está acontecendo? A gente vai ver que tem as válvulas, que a gente vai ver mais para frente também a importância dela, algumas doenças que é causada por ela, e aí a gente consegue também tratar. Vai existir diversas ferramentas ali que o médico, o radiologista vai usar para poder trabalhar e tratar aquela doença. Antes de prosseguir, alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique alguma coisa de outra forma, ou falo mais devagar, alguma coisa? Tranquilo, né? Então, esses daqui embaixo no slide 11 são os meios de contraste mais utilizados hoje em dia. Mas esses não são os principais. Esses são os mais utilizados. Assim, por que que os principais não são os mais utilizados, então? Porque a gente temos, por exemplo, o sulfato de bário e o contraste iodado. Só que o contraste iodado e o sulfato de bário são muito caros. Então, nem todos os estabelecimentos vai pagar um absurdo num meio de contraste para fazer um exame. E às vezes o exame nem paga aquele meio de contraste. Então, vai depender muito do exame também. São produtos caros, são substâncias caras, então, para quem for trabalhar com isso, tem que ter muito cuidado. Isso é perigoso se a pessoa inalar, se a pessoa. Não, vai ser perigoso se for o sulfato de bário. Como eu falei, o sulfato de bário, ele é específico, ele não pode entrar na corrente sanguínea de hipótese alguma. Já o meio de contraste, o meio de contraste iodado, a gente consegue fazer várias formas de administração dele. Mas existe contraindicações, por exemplo, o paciente que é super alérgico a iodo, ele não pode receber uma dosagem de contraste iodado. O que acontece? O paciente ele vai passar mal, o paciente ele pode entrar a óbito, o paciente ele pode sofrer um choque anafilático, ele pode sofrer alguma coisa, vai depender muito da sua reação alérgica, se ele é alérgico àquele meio de contraste ou não. Mas aí o que a gente faz? A gente vai utilizar outro meio de contraste ou a gente parte para a ressonância magnética, que na ressonância magnética a gente temos contraste que não é contraste iodado. Professor, mas como é que eu vou saber se o paciente ele é alérgico ou não a iodo? Geralmente é feito uma ficha de anamnese. Eu acredito que todos vocês já tenham visto alguma vez na vida ou preenchido alguma vez. Mas naquela ficha de anamnese ele tem todas essas perguntas. Tem alergia a frutos do mar? Geralmente, para quem é alérgico a frutos do mar, é alérgico a iodo. E quem é alérgico a iodo é mais indicado fazer uma ressonância magnética com contraste. Professor, mas como assim vai fazer um exame de ressonância magnética com contraste?
Não vai utilizar o contraste iodado? Não, lá a gente utiliza o gadolínio, que é um metal paramagnético que é injetado na corrente sanguínea, que na matéria de ressonância magnética vocês vão entender o porquê que, como é que um material, um meio de contraste, que é um metal, é utilizado na ressonância magnética, sendo que na ressonância magnética não pode ter um metal. A gente vai ver sobre a questão de metais paramagnéticos, ferros magnéticos, que, que podem participar ali, que podem estar presentes dentro de uma sala de ressonância e não. Então, isso vai ficar para a matéria de ressonância. Eu não sei se vai ser eu, mas se for eu vou explicar bem o que é um meio de contraste de gadolínio. Já nesse caso aqui, o contraste iodado, a gente temos ele de duas formas. Contraste iodado iônico, que ele tem uma probabilidade de reação alérgica muito maior do que o contraste iodado não iônico. Ah, professor, mas então quer dizer que, já que tem um contraste iodado não iônico, os médicos, o hospital, a clínica, o estabelecimento, ele vai é, fazer a aplicação daquele meio de contraste que tem uma probabilidade menor? Às vezes sim, às vezes não. Por quê? A diferença de um para o outro é valor, que o contraste iodado iônico ele é mais barato e o não iônico ele é muito mais caro. Então existe um valor ali específico. Ah, mas o paciente ele não é alérgico, mas ele pode apresentar uma reação alérgica devido a ser um contraste iodado iônico. Mas por que causa essa reação alérgica? Porque no contraste iodado iônico, a gente vai ver que o contraste iodado iônico ele tem uma osmolaridade muito alta. E aí acaba que causando ali uma reação no corpo. A osmolaridade ali vai ter tudo a ver com a quantidade de substâncias que tem aquele meio de contraste, que tem uma afinidade com aquele sangue. Então, quando ele tem, eles vão tentar fazer a troca ali e sempre vai ter uma membrana ali tentando fazer barrar essa substância, a troca dessa substância ao sangue por aquele meio de contraste. Então, ele vai impedir e vai causar reações alérgicas ao paciente. E aí, o estabelecimento, vamos supor, o paciente ele não tem reação alérgica, mas bora fazer a aplicação do meio de contraste iodado iônico, mesmo que tenha uma probabilidade maior de ter uma reação alérgica. A maioria deles vão fazer isso. Não, como eu falei, não é todos os estabelecimentos, mas a maioria devido ao custo-benefício. Então, por que não faz a aplicação do contraste iodado não iônico? Porque devido ao custo. Então, é isso. Mas alguns outros lugares já utiliza como padrão o meio de contraste iodado não iônico. Mas qual a diferença, professor, de um para o outro? É porque no contraste iodado iônico, além dele ter uma probabilidade maior de uma reação alérgica, ele tem cátions. Esses cátions, eles precisam de ter alguma coisa para se atrair. No caso, dentro do corpo humano, a gente vai ter os ânions. E aí, esses ânions, eles vão ter essa atração pelos cátions, e aí eles vão ficar ali tentando se chocar. E como tem, por exemplo, pode ter uma membrana que impede o contato delas duas, dessas duas peças, ele vai fazer com que o paciente tenha uma reação alérgica. Já no contraste iodado não iônico, eles conseguiram remover os cátions. Então, quando ele é aplicado no paciente, ele não vai ter mais não vai ter mais cátion ali para atrair e ficar atraído pelos ânions. Então, a probabilidade de reação alérgica é muito menor. Professor, então quer dizer que o meio de contraste iodado iônico, não iônico, ele pode ser aplicado no paciente sem ter nenhuma reação alérgica? Não, ele pode ter reação alérgica, mas não vai ser a mesma coisa do que um contraste iodado iônico. Então, o contraste iodado iônico ele vai ter uma probabilidade muito maior devido à sua alta osmolaridade. Já no contraste iodado não iônico, ele vai ter uma osmolaridade ali bem baixa da do sangue ou igual. E aí acaba que causando ali leves reações ali bem tranquilas, mas nada demais. Sendo que uma delas é o gosto é um gosto metálico na boca, da mesma forma o sulfato de bário, ele dá um gosto amargo, um gosto
metálico na boca também é muito ruim fazer a administração via oral, principalmente em crianças, com contraste de sulfato de bário. E no caso do iodo também temos a sensação de calor. O paciente ele fica com sensação de calor. Então é bem comum, são reações ali mais comuns desses meios de contraste. Vou deixar aqui. E aí temos esses daqui, que são os mais utilizados, principalmente o Visimpark e o Omnipark, que são os mais utilizados. Eles são contrastes iodados também não iônico, que tem uma baixa osmolaridade. Então, todos esses daqui que estão aqui presentes, assim, são os mais comuns de se ver hoje em dia. Ah, mas tem alguma diferença de um para o outro em questão de qualidade? Pouca coisa. Só que o contraste iodado iônico, o puro mesmo, ele é muito melhor. Ah, mas sobre o contraste iodado iônico para o não iônico, ele existe alguma diferença também na qualidade de imagem? Não, é a mesma coisa. Você pode aplicar um meio de contraste não iônico num paciente e depois aplicar um meio de contraste iodado não iônico. Pode aplicar tanto iônico como não iônico e o resultado vai ser a mesma coisa. Detalhe, qualidade, nitidez vai ser a mesma coisa, não vai mudar absolutamente nada. Mas o que interfere é a questão de valor, porque nem todos os estabelecimentos vão querer pagar absurdo no meio de contraste não iônico para poder fazer um exame. Então, eles vão optar ali por mais barato de fazer, tranquilo. Ah, mas se não der para fazer, aí eles podem apelar por não iônico. Mas, caso o paciente ele tiver uma alta sensibilidade a iodo, ressonância magnética, ou outro tipo de exame que dê para fazer ali o estudo, a avaliação e o diagnóstico daquela patologia específica. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar, queira que eu explique novamente? Não, pode falar, Henrique. Então, geralmente, quando a pessoa não sabe, eles vão fazer só essa pergunta mesmo. Mas, assim, cada estabelecimento funciona de uma forma diferente. Todos que eu trabalhei, eles faz aquelas perguntas na ficha de anamnese. Se você não sabe, você vai saber só na hora. Alguns são poucos. Esses eu não cheguei a trabalhar, mas ouvi falar que eles fazem teste antes. Existe todo um procedimento ali de emergência caso o paciente ele for extremamente alérgico e não saber. Então, se ele for muito alérgico, lá na hora do exame ele pode passar mal e aí faz toda aquela emergência para poder tratar o paciente da melhor forma possível. Por nada. Mais alguém? Tinha mais alguém, não? Que queria perguntar? Não, é porque eu ia perguntar também a questão da alergia, no caso que o Henrique perguntou, né? Aí, no caso, o paciente coloca um pouco, se o paciente não souber, por exemplo, vai colocar um pouco do iodo e se ele aparentar alguma coisa, aí vai lá e chama emergência. É isso? Que às vezes o paciente não vai saber na hora, né? Saber se tem alergia ou não. Isso, é isso mesmo. O paciente, às vezes, ele pode, tipo, por exemplo, quem tem alergia a camarão, provavelmente é alérgico a iodo, porque o camarão, principalmente ali o do mar, ele é rico em iodo. Então, quem tem alergia a camarão, provavelmente é alérgico a iodo. Então, já procura sempre saber. Ah, professor, mas é a gente que faz a aplicação do meio de contraste? Não, não é a gente, mas como a gente vai estar ali fazendo o controle daquele meio de contraste no paciente, a gente precisa saber, professor, mas isso não é responsabilidade do enfermeiro, não é responsabilidade do médico fazer. Gente, todo cuidado que a gente tomar é pouco. Por exemplo, teve uma vez que eu fui fazer um exame no paciente, no tempo da pandemia, lá no HFA. O paciente ia fazer um exame contrastado.
tomografia contrastada. Aí tinha outro pessoal lá, eles falaram, não, o paciente só vai fazer um raio-x de tórax, uma tomografia de tórax aqui de rotina, só para fazer uma avaliação mesmo, tudo mais. Assim, só o básico. A gente entra despreparado, a gente, tipo, não procura saber, e a gente vai, é onde a gente se ferra. Eu, por exemplo, eu tive contato com uma pessoa que estava em estado grave de Covid, só que eu não sabia, porque o pessoal só me falou, eu estava com a ficha na mão, só me falou, disse que era só tomografia de tórax. E aí, a gente, naquele tempo, lá no HFA, a gente tinha roupas especiais para poder realizar exames. E acabei que não tomando cuidado, acabei, não, eu vou confiar na palavra deles, fui lá, peguei, fiz o exame. Só que quando eu terminei, o pessoal, tipo, ia para Covid. Quando eu vi a tomografia, o paciente ele estava em estado crítico de Covid. Só que assim, ele não apresentava sintomas, mas ele estava em estado bem grave. Graças a Deus eu não peguei Covid. Mas foi uma lição que eu tomei para minha vida. Porque assim, poderia ter pego Covid? Poderia. Poderia ter acontecido alguma coisa de errado, ter feito o exame de forma errada no paciente? Poderia. Então, se você tem a oportunidade de pegar a ficha de anamnese do paciente e ver, é sempre bom ver. O médico ele pode muito bem ter falado para o enfermeiro dar uma olhada na ficha de anamnese, falar para ele, o enfermeiro simplesmente ter falado assim, eu olhei, não tem nada, pode ter só passado despercebido, ele tá, vamos supor, tá zangado esse dia, brigou com a mulher, com o marido, com o cachorro, com o papagaio, e aí pegou, não, o paciente não tem nada não. Aí você vai lá, faz a aplicação do meio de contraste, o paciente passa mal. E aí você vai se sentir culpado. Às vezes vão falar, por que vocês não prestaram atenção? Vai sobrar culpa até para o técnico em radiologia ou o tecnólogo que só está ali só para fazer o raio-x. Então, se você puder pegar a ficha da amnésia, olhar, até mesmo perguntar para o paciente, o senhor, a senhora tem alergia a iodo, tem alergia a algum fruto do mar, alguma coisa, e ele fala que não sabe, e na ficha dele não tiver especificando nada, é sempre bom você falar, chega no médico responsável e falar, o paciente aqui na ficha dele está dizendo que ele não tem nada especificado sobre a questão de alergia a iodo, a bário, a outro meio de contraste, então eu acho bom perguntar, né? Chega, pergunta, não custa nada. É sempre bom para poder prevenir o nosso conhecimento, prevenir o nosso diploma, porque para nós perder o nosso diploma é muito fácil. O CRTR ele é bem chato com a gente. Quando se trata em punir a gente, eles são bons, mas quando é para ajudar, dificilmente. Mas no caso, o paciente que tem alergia, aí no caso a gente vai ter a opção da ressonância magnética, né? Uma gestante, por exemplo, ela não pode fazer um exame com iodo, né? É contraindicado. Ela pode fazer o exame da ressonância magnética? Pode. É o mais recomendado para gestante, ressonância magnética. O paciente, alguns estabelecimentos, não falo todos também, alguns eu já trabalhei onde eles faziam um exame em gestante, eu particularmente não fazia. Aí ele chamava outra pessoa que não tinha nada a ver com a área da radiologia e fazia o exame, fazia um raio-x lá de uma paciente gestante, uma tomografia, por exemplo. Eu já tirava o meu da reta, já chegava e falava, não vou fazer porque qualquer coisa que acontecer, culpa do radiologista. Aí vem aqueles. Vocês já tiveram a matéria de proteção radiológica? A de proteção ainda não. Mas a gente viu algumas. Falou sobre, em algumas matérias, no caso da engordagem veterinária, a gente falou um pouco sobre proteção, mas não viu específico ainda. É porque na matéria de proteção radiológica vocês vão ver que tem uns princípios de justificação, otimização e limitação de dose. Esses princípios é onde quebra o radiologista se caso der alguma coisa errada com o paciente devido a um descuidado do técnico. Você é técnico, tecnóloga e sabe muito bem que não é recomendado fazer um raio-x, uma tomografia numa pessoa gestante. Aí você vai lá e faz. O paciente apresenta problemas, o bebê apresenta problemas porque a radiação é alta para um feto, para uma criança, e aí dá um problema, eles vão chegar em você até você se justificar sobre a questão de ter realizado um exame, foi o médico que solicitou.
Gente, independentemente do tipo de exame que você vai fazer numa gestante ou não, se você não tiver um pedido médico, que o médico assuma a responsabilidade, não faça de forma alguma, porque sempre sobra para o radiologista, sempre. Então, um conselho que eu dou para vocês. O médico solicitou uma tomografia de tórax, de abdômen de uma paciente gestante. Tem o pedido, tem aquele pedido médico ali assinado, carimbado por ele, tudo bonitinho, para ele assumir a responsabilidade? Não, não tem. Então, pronto. Então, desculpa, mas eu não posso fazer. Você não vai estar sendo ruim, você está prevenindo a si mesmo. Só isso, você não está fazendo nada de errado. Errado você vai estar fazendo se você realizar um exame numa paciente gestante, causar alguma anomalia no feto, no bebê, e aí vai sobrar para quem? Para você, para o radiologista, que foi o responsável em fazer um exame sem um pedido médico. Eu mesmo com um pedido, dificilmente eu faço. Eu faço por exemplo, tem casos específicos que vai ser necessário fazer em gestante. Por exemplo, a paciente gestante sofreu um tiro ali próximo à região do abdômen. E aí não dá para fazer ressonância magnética porque a bala está alojada dentro do abdômen e você não sabe se afetou o bebê ou não. A gente tem a opção de fazer ultrassom. Tem, mas às vezes o ultrassom ele não vai acusar, tipo, ele não vai mostrar todas as informações necessárias que você precisa. E aí você vai ter que fazer o quê? Correr para a tomografia, porque na ressonância não dá para fazer devido ao material alojado dentro da barriga da gestante. E aí você não vai arriscar colocar uma gestante dentro de um aparelho de ressonância magnética, o aparelho arrancar aquele projétil de dentro da barriga da gestante. Então você vai fazer uma tomografia. Em casos de vida ou morte, você vai fazer um exame mesmo sem pedido. O médico solicitou que você faça um exame de tomografia na paciente gestante que sofreu um acidente, que foi baleada, alguma coisa específica. Então, não deu tempo de fazer o pedido, você pode fazer, porque é caso de vida ou morte. Então, até aí tudo bem. Agora, quando é só para rotina, não faça. Se não tiver o pedido, não faça. Desculpa, não vou fazer porque não tem o pedido. Mas se caso a gente se recusar a fazer o exame no paciente, a gente pode ter alguma consequência ou nada? Se a gente não quiser, simplesmente a gente fala os motivos e pronto. Sim, assim, as consequências é bem pior quando você realiza um exame e afeta a criança, o bebê, e aí depois entra em casa de justiça, aí vem um CRTR, aí vai querer saber, até você se justificar, você perde seu diploma ali e pronto. Essa, para mim, na minha opinião, é a maior consequência que tem. Se você recusar, por exemplo, é como eu falei, o paciente ele só vai fazer um exame de rotina. É só que, assim, ele quer fazer um check-up só mesmo e pronto. Não tem necessidade de fazer uma, uma tomografia. Se a gestante ela tem a opção de fazer a ressonância, ela tem que fazer a ressonância, é o mais recomendado, ou ultrassom. Então, não tem necessidade de você fazer a aplicação de radiação ionizante num feto, num bebê que não tem nada a ver. Ela só quer fazer um check-up, é só isso, é coisa rápida. Não, não importa. Lá na matéria de esqueci o nome, proteção radiológica, vocês vão ver diversos efeitos que a radiação pode causar, mesmo que seja uma dosagem muito baixa. O feto, ele é bem sensível à radiação. Então, eu particularmente já neguei várias e várias vezes em realizar exames que utilizam radiação ionizante em gestante, e para mim, graças a Deus, nunca deu nada, porque eu não estava errado. Eu simplesmente não ia utilizar radiação ionizante numa paciente que estava gestante, a não ser que ela precisava, assim, em caso de vida ou morte, igual eu falei, o exemplo. Aí vocês podem fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa fora do assunto da aula. Você vai pegar diretão sem fazer intervalo? A gente termina mais cedo? Como é que vai ser? A gente termina mais cedo. Só vou finalizar, vou só passar essa parte aqui. Deixa eu ver qual é o próximo. Até aqui, bases físicas. E aí eu vou finalizar a aula. Nossas aulas online, as minhas pelo menos, eu já faço direto para a gente terminar sempre mais cedo. Não, tá bom então, né? Porque a gente chega do trabalho e quer tomar um banho, né? Então, Sim, tá ótimo então. Entendo perfeitamente. Mais alguma dúvida, alguma coisa que queira esclarecer?
Para mim, até então, tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, pessoal, é como eu falei, um dos principais meios de contraste, os principais meios de contraste que a gente temos é o contraste iodado iônico e não iônico, sulfato de bário, esses são os principais. Outros meios de contraste, eles podem ser utilizados? Pode, desde que ele faça a funcionalidade ali de forma correta. Por exemplo, eu não vou utilizar gadolínio dentro de um exame de raio-x, por exemplo, convencional, de uma tomografia, porque a função dele funciona melhor, ele é metal, ele funciona melhor na ressonância magnética. Então, eu não vou utilizar gadolínio no lugar do sulfato de bário, eu não vou usar gadolínio no lugar do iodo. Eu posso utilizar iodo no lugar deles, mas utilizar gadolínio no lugar do iodo ou bário no lugar do iodo não tem como. Principalmente, por exemplo, sobre a questão do sulfato de bário, igual eu falei para vocês, ele não se dissolve no plasma sanguíneo. Então, se caso ocorrer fazer, por exemplo, o paciente ele tem suspeita de úlcera, suspeita de um buraco no estômago, vou utilizar o sulfato de bário? Jamais. Se ele tem suspeita ali de ter um buraco no estômago ali, evita. Mas ele sente uns sintomas ali, a gente fez a aplicação do sulfato de bário e ele tem uma leve rompimento ali no estômago ali e está correndo para a parede abdominal. O que a gente faz? Procedimento cirúrgico, onde vai chamar uma equipe especializada, vai ter equipe especializada ali para poder fazer o atendimento e fazer a retirada daquele sulfato de bário. No caso do iodo, é só quando o paciente ele tiver uma reação alérgica muito grave mesmo. Então, a gente vai ver também na matéria de exames contrastados que existe vários tipos de reações alérgicas ao uso do iodo. E no caso do sulfato de bário, a gente só utiliza nas cavidades ali onde seja do sistema gastrointestinal. Nada mais além disso. Gadolínio utiliza só na ressonância magnética. Aí aqui sobre esses contrastes iodados aqui, como eu falei, o Wisenpark e o Omnipark, eles são os mais conhecidos ali fora o iodado iônico e não iônico e o sulfato de bário. O Omnipark, por exemplo, ele é um contraste iodado também, ele é derivado do iodo também, só que ele não é ali exatamente o próprio iodo. Ele é muito utilizado em tomografia, angiografia, urografias, mielografias também, que são exames ali muito utilizados, que utiliza muito contraste. Então, eles são essenciais. E tem uma baixa osmolaridade, ou seja, o nível de reação alérgica dele é muito baixo. E ele é não iônico. Já o Wisenpark, que ele é esse iodix, deixa eu ver qual deles é, eu acho, se eu não me engano, é esse segundo do vidrinho amarelo não, laranja, perdão. Não consigo dar o zoom aqui. Eu acho que esse segundo mesmo. Ele, ou é o segundo... eu acho que é o segundo, não lembro, porque aqui não consigo ver direito. Mas o Wisenpark é um nome que vocês vão ver bastante nos exames contrastados. Assim, para quem for trabalhar nessa área, vocês vão ver que é muito utilizado também. Ele é outro meio de contraste também com uma baixa osmolaridade, então a reação alérgica dele ele é muito baixa. Não que ele seja melhor do que o próprio contraste iodado, ele é um contraste iodado, mas ele não é exatamente o contraste iodado, aquele puro mesmo. Então, ele faz ali essa substituição, às vezes, que é muito caro e, tipo, o estabelecimento não quer comprar. Então, pode utilizar um desses. Na radiologia veterinária, a gente utiliza muito esse Omnipac, esse do segundo aqui do fundo escuro. A gente utiliza muito ele. E já na humana, na tomografia, eu utilizava muito esse Wisenpark. O Wisenpark utilizava bastante. Então, vai depender muito. A finalidade deles sempre vão ser a mesma, a qualidade também bem parecida, já a do contraste iodado iônico e não iônico, ele é bem um pouco mais superior. Mas, assim, não tem aquela diferença drástica, assim, por exemplo, você quer ver ali pequenos vasos, por exemplo, os contrastes iodado iônico e não iônico, eles são os melhores para poder ver, assim, com mais eficiência. Já nas bases físicas e geométricas,
Isso aqui são bases ali específicas, ali, bases que são fundamentais para a gente poder fazer uma avaliação do paciente, do fluxo, da anatomia, tudo isso é essencial. No caso das bases físicas, elas estão relacionadas ali a princípios da mecânica do corpo humano, por exemplo, fluidos e sólidos, para a gente entender melhor como é que o sangue flui através do sistema cardiovascular. Ou seja, ele vai ajudar a gente a entender melhor o bombeamento do coração, pressão arterial, resistência dos vasos sanguíneos. Tudo isso vai ser essencial para a gente realizar o nosso exame de hemodinâmica e a gente vai trabalhar ele ali de uma forma melhor, controlar aquele fluxo melhor, assim, cada vez mais, sem ter algum erro específico. Então, assim, quando a gente tem essas bases físicas e geométricas, a gente vai ter um exame bem mais tranquilo de ser realizado. O paciente não vai sentir tanto desconforto. Claro, vai existir desconforto, vai devido ao uso do cateterismo, mas a gente não vai ter tantos problemas de realizar um exame de hemodinâmica. Já dentro das bases físicas, uma das principais é a lei de Ohm, que ela consegue ali estabelecer uma resistência ali do sistema vascular. Então, a gente consegue ver o quão resistente é aquele vaso, e o fluxo de sangue ele também vai proporcionar uma pressão ali. Então, se tiver uma alteração naquela pressão do fluxo sanguíneo, vai existir uma pressão ou um aumento arterial do paciente. Então, a gente consegue fazer todo esse controle. Então, essa parte de princípios físicas e geométricas, eu não vou cobrar muito de vocês. Por quê? Porque não tem tanta necessidade da gente ficar atento nisso, porque isso é mais função do médico. Então, o médico ele vai ficar mais responsável por isso. Ele que vai trabalhar mais com isso, porque ele vai estar ali monitorando, ele vai estar ali fazendo a manipulação do catéter. Então, ele que vai ter que ficar muito mais atento a isso. Você vai seguir ordens ali na hora de disparar, na hora de proteger o paciente, na hora de proteger o médico, o enfermeiro, e vai ser responsável por toda aquela proteção radiológica e monitoração da radiação. Você vai controlar e vai ajudar também a orientar o médico ali a levar aquele catéter. Já no caso das bases geométricas, ela vai se referir muito ali às estruturas anatômicas e físicas ali dos vasos, por exemplo, diâmetro, ramificações, curvaturas, e essas informações elas vão servir também para a gente controlar tanto o fluxo como a velocidade e a pressão do paciente. A pressão, como eu falei, se tiver alteração na pressão, vai ter alteração no fluxo. Se tiver alteração no fluxo também, é porque está acontecendo alguma alteração na pressão. Então, essas duas bases juntas, elas vão servir ali para nos obter uma análise bem mais completa ali das patologias que vai ser apresentada pelo paciente. Então, a gente vai conseguir planejar um exame melhor e conseguir também a obter um melhor resultado, sem nenhuma complicação, seja no paciente, seja a uma quantidade de utilização de radiação a mais, porque não conseguiu ver. Como eu falei, é um exame que é bem complexo, bem fácil. Assim, fácil que eu falo porque ele não porque ele é muito difícil dar uma distorção, falso positivo ou negativo. Então a gente consegue obter ali bons resultados ali, geralmente ali de primeira. Então a parte mais difícil mesmo é só o tratamento. Mas diagnóstico, avaliação é bem mais tranquilo do que o tratamento. Porque o tratamento, às vezes, precisa ali de uma atenção mais especial. Depende muito da patologia. Então, vai depender muito do caso. Aí, na próxima aula, a gente vai conhecer sobre os componentes da hemodinâmica, que aí eu vou explicar direitinho para vocês. E vou encerrar nossa aula por aqui. Só vou fazer a chamada.